Olá, bom dia a todos, bom dia professores da equipe de linguagem da nossa diretoria. Com muito prazer que iniciamos a nossa reunião de ATPC da semana, né? Estamos na semana A, então temos a ATPC da nossa diretoria. Estamos focados na recuperação e aprofundamento da aprendizagem e nós ficamos muito felizes sempre de poder estar aqui conversando com vocês a respeito desse trabalho tão importante que todos têm realizado nas nossas escolas, né? Trabalhos que a gente sabe que não tem sido muito fácil, mas que nós estamos aí com toda a nossa força e toda a nossa esperança de que dias melhores virão, com certeza. Então, eu passo a palavra para o Rafa, que vai falar os comandos do Teams rapidamente, e depois para a nossa dirigente. Um bom dia hoje também dando as boas-vindas para a nossa nova PCNP de inglês, a Dani, hoje ela estará conosco. Seja muito bem-vinda, Dani. Passa a palavra, Rafa. Bom dia a todos. Então, lembrando o nosso Bit.ly para dúvidas, sugestões, apontamentos, reflexões sobre o nosso ATPC. Então, esse Bit.ly sempre está ativo, mesmo que os senhores já tenham feito o acesso, podem acessar novamente para poder continuar contribuindo. Estamos já passados da marca de 100 participações. Então, assim, todo momento nós estamos observando esse Bit.ly e essas interações, e em cima disso é que nós montamos o nosso ATPC para poder atender às necessidades de todos. Então, lembrando, bit.ly/linguagensmiracatu. Mais uma vez, como todos sabem, solicitamos para que deixem os microfones e as câmeras desligados para poder facilitar a transmissão de dados. E, quando desejarem, poderão estar fazendo as interações através do chat, para aqueles que possuem ele ativado, através da mãozinha levantada, que nós daremos a palavra no momento, e pelo próprio Bit.ly, ok? Então, como o Teams ele está passando por atualizações intermitentes, então nós temos esse modelo de menu, que foi o último menu disponibilizado para o Teams de desktop e computador. Então nós temos aí o ícone de chat, que é o balãozinho, o pedir a palavra, o desligar e ligar a câmera, desligar e ligar o microfone, e ao término da reunião, nós solicitamos que cliquem no microfone para sair, ok? Não se esqueçam disso. Lembrando que nós observamos que muitos professores que não saem durante o término da reunião, quando existe a próxima reunião, eles têm dificuldade para entrar. Então, acaba gerando essa dificuldade de participação dos professores. Respondendo à professora, né, o chat no celular, no smartphone, fica no canto superior direito, o ícone do balão. O ligar e desligar a câmera no ícone inferior. Depois nós temos o ligar e desligar o microfone. O ícone da mão está escondido num submenu através dos 3 pontinhos. Basta clicar nesses 3 pontinhos que vai abrir um menu e aí vai ter o ícone do pedir a palavra. E lembrando do ligar e desligar a chamada com o microfone vermelho, ok? Com vocês, passo a palavra para a nossa dirigente regional de ensino, professora Vanessa Dias. Bom dia, professora, a palavra é sua. Bom dia, Rafael, obrigada. Bom dia, equipe de linguagens, do núcleo pedagógico aqui da diretoria de ensino. Seja bem-vinda, Daniela Corrêa, a nossa nova PCNP de língua inglesa, né, língua estrangeira moderna. A equipe agora está completa, espero que ela, nessa experiência, seja muito feliz e possa, né, compartilhar aí sua sabedoria e aprendizagem ao longo desse tempo que ela tem de trajetória conosco, né? Que ela venha a somar aí com essa equipe. Espero que o trabalho seja sempre muito produtivo. Bom dia aos supervisores, né, a equipe gestora das escolas que estão participando, os nossos professores coordenadores, e bom dia a vocês, professores, né? Ontem
nós tivemos aí os resultados do IDEB, e eu acho que, independente dos resultados das escolas de vocês, eu tenho certeza que vocês trabalharam e trabalharam muito, né, para que as nossas crianças tivessem aí os resultados que foram apresentados. Então, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a todos pelo empenho, dedicação, né, por estarem sempre preocupados em proporcionar às crianças o melhor. Então, a gente, nesse momento tão difícil, vamos começar, né, a trabalhar com essa temática da recuperação e aprofundamento, né? Temática essa que não é novidade para a nossa rede, né? A gente já vem trabalhando com isso nos modos que estão sendo apresentados, mas agora de uma forma totalmente atípica, né? Porque ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Estamos nos preparando para o retorno presencial. Algumas diretorias de ensino, algumas regiões já estão aptas a esse retorno, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas já tem alguns relatos e experiências assim muito significativas, né? E aí quando eu vejo toda essa forma carinhosa que os PCNPs prepararam essa formação, destacando o Setembro Amarelo, eu acho que também é um momento de se pensar, né? Como nós estamos nos sentindo nesse período de isolamento, né? Nós, adultos, e pensar sempre nas nossas crianças. Então, eu tenho acompanhado alguns relatos, cartas que as crianças estão produzindo, e uma palavra recorrente é saudade, né? Saudade da escola, saudade dos colegas, saudade dos professores. Então, eu espero que a gente consiga efetivar realmente esse processo de recuperação da aprendizagem, que a gente possa ter um olhar carinhoso e cuidadoso e que a gente consiga, retornando à normalidade, né, das nossas atividades, sempre com segurança, sempre respeitando os protocolos, né? Então, a gente está aqui na diretoria de ensino todos os dias trabalhando e até hoje a gente não teve nenhum problema. Então, a gente tem preparado as nossas escolas para que aconteça esse retorno com segurança, protegendo a todos, né? Cuidando das vidas, que são o nosso bem mais precioso, mas nos preocupando também com a saúde emocional de todos nós, né? Principalmente das nossas crianças. Então, eu espero de verdade que a gente consiga, aos poucos, né, dentro das margens de segurança, das orientações estabelecidas pela saúde, que a gente possa ir nos preparando para esse retorno, né? Então, eu desejo a todos hoje um ótimo encontro. Eu espero de todo o coração que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que as famílias de vocês estejam bem. E contem conosco, né? Assim como a gente vê no Setembro Amarelo tanta preocupação em cuidar, né, da saúde emocional, né, de ter essa preocupação aí com essa temática da depressão e o suicídio, que é algo real, cada vez mais recorrente, infelizmente. Então, acho que é importante a gente sempre reforçar essa palavra carinhosa de que estamos juntos, sim, independente de onde estejamos, né? Não precisa estar perto fisicamente para estar junto. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente formação, que seja um dia iluminado e que vocês se sintam acolhidos. Um abraço carinhoso a todos e passo a palavra. Obrigado, professora Vanessa. Passamos a palavra agora para a nossa supervisora de ensino, professora Ednilde. Bom dia, professora, a palavra é sua. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Faço minhas as palavras da nossa dirigente Vanessa. Eu espero que todos estejam bem, que todos se sintam acolhidos. Estamos juntos sempre. O nosso trabalho ele está diretamente relacionado ao trabalho de todas as nossas escolas.
Então, precisamos estar juntos, como uma equipe precisa ser, para que nós consigamos atender os nossos estudantes e atingir os nossos objetivos, atingir as nossas metas, né? Também queria dar as boas-vindas para a nossa nova PCNP de inglês, a Daniela Correia. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que estará contribuindo bastante com a nossa equipe. E também queria parabenizar a todas as escolas, a todos vocês, professores, gestores, pelos resultados do IDEB. Sabemos, né, porque tem algumas escolas que não conseguiram atingir as metas, mas a gente percebe uma evolução, e ainda assim, mesmo sem algumas terem evoluído, né, que era o que nós gostaríamos, sabemos do intenso trabalho que todos fizeram, e que continuaremos fazendo, nesse sentido agora, né, da recuperação e aprofundamento, onde nos preparamos para esse retorno presencial. Então, essa TPC, ela tem esse objetivo hoje, contribuir para essa recuperação, para essa organização desse novo trabalho, né, que nós faremos, que na verdade não é novo, mas para esse novo cenário que nós temos sim, estamos nos organizando para isso, para retornarmos e recuperarmos algumas das habilidades, o ideal era todas, mas sabemos que também é um pouco difícil, mas algumas habilidades essenciais que estavam propostas para esse ano SEM. Então, nesse sentido, sejam todos bem-vindos, desejo que a nossa TPC venha contribuir, né, com a rotina de vocês de trabalho, e estamos juntos para colocar em prática todas essas ações. Muito obrigada, e passo a palavra. Bom dia, espero encontrá-los todos bem, graças a Deus. Mais uma TPC. Agora vamos estar ali fazendo uma leitura na pauta, né? Justificada pela resolução SE 72, de 16/12/2019, resolução SEDUC, de 18/3/2020. Temos aí como objetivos dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionando aí também os momentos de sensibilização à prática pedagógica com as habilidades essenciais e habilidades de suporte. Orientar os docentes, né, quanto ao papel dos professores facilitadores. O objetivo geral nos traz hoje o drop literário, A Procura de Cora Coralina, professora Marilza, da escola Pedro Barros e da escola professora Maria José Moraes de Carvalho. Seja bem-vinda, professora. A apresentação também que teremos da professora de língua inglesa, Daniela Correia. Seja muito bem-vinda ao grupo de linguagens, né? Estamos aqui para apoiá-la e também ser apoiada por ti. Habilidade, destaque, que nós estaremos hoje retratando do terceiro bimestre de Educação Física, Ensino Médio. O foco agora vai ser o ensino médio, tá? PCNP Silvia. Habilidade, destaque terceiro bimestre, língua portuguesa, ensino médio, pela PCNP Suzana, sou eu. E habilidade, destaque terceiro bimestre de arte em ensino médio, pelo PCNP Rafael. E o papel dos professores facilitadores, né? Teremos aí a fala com a professora, a PCNP Simone. E o informativo, Conviva, tá? Que nós estaremos fazendo um convite a todos vocês. Passo a palavra à professora Marilza. Bom dia a todos. Sou a professora Marilza, da Escola de Leitura Cora Coralina, da Pedro Barros e da Maria José, na área da educação especial. Um pouco de poesia nos faz muito bem a alma, né? Em meio a tanta correria, vou ler para vocês um pequeno fragmento dessa mulher fantástica que partiu lá em 1985, aos 95 anos,
escreveu aos 14, só foi publicar seu primeiro livro aos 76 anos. Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, Cora Coralina. À procura, andei pelos caminhos da vida, caminhei pelas ruas do destino, procurei meu signo, bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava, bati na porta da fama, falou que não podia atender. Procurei a casa da felicidade, a vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado, sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza, ela me fez entrar. Deu-me veste nova, perfumou meus cabelos, fez-me beber de seu vinho, acertei o meu caminho. Meus amigos, à procura de Cora Coralina. Tenham todos um bom dia, que Deus os abençoe. Obrigada, professora Marilza, por esse carinho no nosso coração, né? A Cora Coralina é um ícone da nossa literatura brasileira, literatura mundial, vamos dizer assim, né? E dá nome à sala de leitura da E. Pedro Barros. Então, hoje a professora Marilza veio para nos fazer um carinho na alma com esse texto tão significativo, tão belíssimo da Cora Coralina. Muito obrigada, querida, por aceitar o convite. Muito obrigada mesmo. Pelo carinho. Tchau, um abraço para você. Agora nós vamos chamar a PCNP de língua inglesa, né, a nova PCNP, Daniela Correia. Damos as boas-vindas a ela, que seja muito feliz nesse trabalho com a equipe de linguagens, a nossa diretoria de ensino, né? E tenha muito sucesso. Seja bem-vinda, Dani, com você. Ok, muito obrigada. Bom dia, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem, né? Que nós tenhamos um lindo dia e abençoado também. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a todos por confiarem em mim, no meu trabalho. Vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Peço para o Rafael já passar o slide. E quero agradecer à diretoria de ensino, a professora Vanessa, aos supervisores, a toda a equipe, né, do núcleo pedagógico que me acolheram tão bem, assim como eu também fui acolhida pelas escolas onde eu passei. E quero agradecer, né, de todo o coração pela essa oportunidade que vocês estão me dando. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Confesso que estou nervosa, né? Assim como antes de todos os ATPCs, nós ficamos assim. Imagina num ATPC da diretoria de ensino. Então, se eu estiver gaguejando um pouco, tenham paciência comigo, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou formada, né, em letras, tenho habilitação em língua portuguesa, língua inglesa e as suas respectivas literaturas. Lecionei já em várias unidades escolares desde 2003, né, começando lá como professora eventual, passei pelas escolas aqui de Miracatu, e depois eu comecei a trabalhar como coordenadora técnica do programa Escola da Família, aqui na diretoria de ensino, em 2005. Né, fiquei aqui por 2 anos e meio, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com o professor Kenji, né, com todos os professores educadores profissionais que trabalhavam aqui, os universitários, aprendi bastante com todos eles. Em 2014, eu fui aprovada, né, em língua portuguesa e língua inglesa nas provas e títulos do concurso. Aí assumi a jornada básica na professor Oswaldo Florencio em 2014, onde também acumulei com o cargo de categoria F na escola professora Alice Rodrigues Mota. Trabalhei lá, tive adorei trabalhar nessas escolas, onde a direção acreditou
melhor o meu trabalho, e desenvolvi vários projetinhos nessas escolas, nessas unidades escolares. Depois, em 2019, né, a convite do diretor Douglas, eu comecei a trabalhar na área da coordenação pedagógica. Então, nós temos aí na nossa sala hoje professores, coordenadores, gestores, né, e que eu gostaria de agradecer realmente pela oportunidade. Aí eu me inscrevi para participar da entrevista de PCNP, da área de línguas estrangeiras moderna, e deu certo, graças a Deus. Estou vindo aqui com o coração aberto para aprender bastante, conto bastante com a colaboração de vocês, pretendo contribuir muito para o trabalho dessa equipe da diretoria de ensino. Então, vou falar um pouquinho dos meus objetivos. É contribuir com a equipe, como eu acabei de dizer, né, para a formação continuada dos professores de língua estrangeira moderna, acompanhar as unidades escolares, dando suporte e auxílio aos professores e gestores no progresso pedagógico. Então, estar perto, né, com todos vocês e sempre que puder ajudá-los, tá? Melhorar de maneira criativa e dinâmica as formações. Então, como professora, eu passei por várias formações aqui na diretoria de ensino, né, e vendo a necessidade de língua estrangeira moderna, pensei em me inscrever realmente para participar aqui e tentar melhorar, né, essas formações. É claro que a diretoria de ensino sempre ofereceu ótimas oficinas, agora com as ATPCs também, né, onde os PCNPs estão mais próximos dos professores, tirando as dúvidas, auxiliando, né, auxiliando também a equipe gestora das unidades escolares. Então, eu pretendo contribuir, preparar e separar materiais pedagógicos que possam contribuir para o ensino mais prático da língua estrangeira moderna. Então, auxiliar nessa questão mesmo do material, do incentivo, né, de prática da língua estrangeira, né, de desmistificar realmente esse anseio que alguns professores ainda têm de trabalhar com a língua estrangeira moderna. Dar visibilidade à língua inglesa e espanhola na diretoria de ensino. Aqui são algumas imagens, tá, dos meus trabalhos que eu desenvolvi em algumas unidades escolares. É claro que eu não trouxe muitas imagens, porque não é a intenção, mas é divulgar, assim, que eu gosto muito de trabalhar com projetos, né, teatros, música, com aulas expositivas. Eu tenho aí o professor Gilson, que foi meu parceiro em aulas expositivas na Escola Alice, né, gosto muito do trabalho dele, e ele sempre confiou em mim também na hora de desenvolver esses projetos. Então, a Escola Oswaldo Florencio, pela Escola Vação, também como coordenadora, ajudei a auxiliar os professores, né, estando à frente, e, enfim, é um momento que nós passamos pelas escolas e eu sinto um pouco de falta, assim, da falta com o contato com os alunos, né, que é maravilhoso. Então, para a gente estreitar um pouco os laços, né, com os professores da área de língua estrangeira moderna, eu criei um formulário, tá? Onde nós vamos encaminhar hoje para os coordenadores, aos gestores, e eles irão passar a vocês, professores, esse formulário, tá? Qual que é a intenção desse formulário? É nós criarmos um grupo no WhatsApp, nesse primeiro momento, para falarmos, né? Socializarmos atividades, práticas exitosas, também falar sobre a Olimpíada de Inglês, que acontecerá agora no mês de outubro, e podermos estar mais próximos, tá? Então, nesse formulário, você deve acessar com o e-mail institucional Google, tá? Aquele que é @prof.educacau.sp.gov.br, tá? E preencher os seus dados. Esses dados vão ficar somente comigo, tá? Aqui na diretoria de ensino, então não precisa se preocupar. Eu peço um número de contato com o WhatsApp e os e-mails institucionais, tá bom?
Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço novamente a todas as escolas que acreditaram no meu trabalho, agradeço a diretoria de ensino, a todos os membros aqui, e pretendo trabalhar com vocês. Conto com a colaboração, com a compreensão, vou aprender muito, estou no início ainda, né? E espero que vocês possam ter essa paciência comigo e me ajudarem bastante a desenvolver esse trabalho, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Passo a palavra. Obrigado, Dani. Seja bem-vinda mais uma vez ao grupo, à equipe. Estamos muito contentes com a sua chegada. Lhe desejamos tudo de bom e o que você necessitar, estaremos à disposição também para poder lhe ajudar, tá bom? Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada mesmo. Pessoal, como a Simone comentou no início do nosso ATPC, então, só para recapitular, esse é o novo cronograma de ATPCs disponibilizados pela EFAP. Então, para os anos finais do ensino médio, ficou classificado da seguinte maneira: semana A e semana B. Então, a semana A nós retornamos a ela, iniciamos com 2 pautas da unidade escolar, agora nós estamos nas 2 pautas da diretoria de ensino, e ao término do nosso ATPC às 10 horas da manhã, nós teremos o ATPC da EFAP com 3 pautas formativas. Para a semana que vem, que é a semana B, nós temos a seguinte informação, que foi mais ou menos... Nós passamos no ATPC passado e foi meio confusa a explicação, então vamos explicar de novo. Na unidade escolar, tanto a equipe de língua portuguesa como os demais componentes da área de linguagens terão 3 ATPCs pela unidade escolar. Ao término dessas 3 ATPCs, as equipes irão até o canal do Centro de Mídias e estarão acompanhando os ATPCs de formação pela EFAP, com foco em recuperação e aprofundamento. Só que o pessoal de língua portuguesa e matemática terão apenas 2 ATPCs na EFAP, enquanto os demais componentes terão 4 ATPCs direto pela EFAP. Quando terminar esses 2 ATPCs de língua portuguesa e matemática pela EFAP, os professores necessitarão retornar à unidade escolar para trabalhar mais 2 pautas referente à recuperação e aprofundamento. Então, reparem o seguinte: as semanas estarão intercalando entre ATPC convencional para tratar de assuntos do cotidiano escolar e ATPCs destinados à formação referente à temática de recuperação e aprofundamento. Nós, da diretoria de ensino, o nosso foco em cima do nosso ATPC é trazer aquilo que foi apresentado na semana B para as demais áreas de conhecimento e aprofundar um pouquinho mais essa informação com os senhores, tá certo? Então, só lembrando, o novo horário de ATPC da diretoria de ensino é das 8h30 da manhã às 10 horas. E passamos a palavra para a PCNP Silvia, que está nos dando um apoio dentro da área de educação física. Silvia, bom dia. Rafa, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui todas as manhãs e fazer também parte dessa equipe maravilhosa de linguagens. Aproveito o momento também para dar as boas-vindas à PCNP Daniela. Tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na EJO do Inovação e ela realiza um trabalho maravilhoso. E seja muito bem-vinda, Dani. Ficamos muito felizes de você fazer parte do núcleo conosco. Bom, hoje o foco das habilidades essenciais seria mais para o ensino médio, porém, como na semana anterior não vimos sobre o ensino fundamental anos finais, né, o 9º ano, hoje eu vou dar uma passada sobre as habilidades essenciais do 9º ano e dando sequência para as habilidades essenciais do 3º ano do ensino médio. Então, para o 9º ano, temos 2 habilidades, né, aqui a 09 e F04, que seria identificar os elementos técnicos táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo, regra das modalidades esportivas e diferenciação das modalidades esportivas
com base nos critérios da lógica das categorias de esporte de invasão e combate. Então, a unidade temática, né, objeto de conhecimento, são os esportes de invasão e de combate. Outra habilidade é a 09EF03, né, que seria formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para a prática. O objeto de conhecimento também, esportes de invasão e de combate. Aqui tem um breve conceito, né, sobre os esportes de invasão. Os esportes de invasão são aqueles esportes mais populares, né, que a gente tem dentro da escola. O basquete, o futebol, o handebol. Esses esportes, eles já são contemplados no 6º ano. Ele é aprofundado mais o handebol, né? Então, trata-se, na verdade, de uma revisão no 9º ano com um certo aprofundamento. E é o que nós podemos trabalhar, né, dentro dessas habilidades. Trabalhar os sistemas técnicos e táticos, podemos trabalhar as regras, as condutas, noções de arbitragem. Então, a gente dá um certo aprofundamento a esses esportes no 9º ano. Ele já é trabalhado lá no 6º ano, né? E existe uma infinidade de atividades. O material Aprender Sempre, ele traz diversas situações de aprendizagem, né, que podem ser trabalhadas, mas o professor também, ele tem total liberdade de adequar a sua realidade a essas atividades. E como PCNP da Educação Especial, eu não posso, né, deixar de falar que também a gente pode abordar nesse tema, nesse objeto de conhecimento, os esportes paralímpicos, que também nos dá várias possibilidades de situações de aprendizagem. Os esportes de combate, né? Aqui eu trago para vocês duas situações de aprendizagem simples, né? Que seriam apresentar 2 esportes da categoria de combate, as principais regras, a princípio, e depois conhecer a história desses esportes, a entrada deles nos Jogos Olímpicos, e mais uma vez, né? Abordando os Jogos Paralímpicos. O material Aprender Sempre, ele traz na situação de aprendizagem 1, dias de paz e dias de luta. Na sequência, na situação de aprendizagem 2, ele já traz as diferenças das lutas, artes marciais e esportes de combate. E aí, assim, se dá a sequência, né, em atividades direcionadas para cada modalidade. Lá no material Aprender Sempre, a gente tem o Karatê, o boxe e o Muay Thai. Então, aqui, uma sugestão, né, seria focar em 2 desses esportes, né, para dar um melhor aprofundamento nessas situações de aprendizagem. Bom, agora, passando para as habilidades essenciais do ensino médio, né, essas habilidades são as habilidades do lazer e trabalho, identificar e reconhecer as dificuldades e facilidades para o acesso ao lazer, e a outra habilidade é construir argumentos sobre a importância do lazer. Bom, o lazer, ele tem se transformado numa atividade essencial na vida do ser humano, né? Uma vez que nós estamos num corre-corre danado do nosso dia a dia aí, né? O nosso cotidiano, ele é um cotidiano cansativo, repleto de atividades obrigatórias, como o trabalho, no caso dos nossos alunos, né? O estudo. E todo ser humano, ele merece uma parada, um momento de descanso, né? Tranquilidade, diversão, um momento de lazer. Esse momento de lazer, ele tem que ser um momento prazeroso, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porém, também não podemos fazer com que nossa vida seja um eterno lazer, né, gente? A gente não pode fazer com que o lazer se torne o centro da nossa vida. Porém, ele é muito importante, né, nesse momento que estamos vivendo, né? A gente precisa desplugar, na verdade, agora a gente está usando esse termo, né, desplugar. O importante é que se pratique uma atividade de lazer ao dia. Por quê? Porque devemos
praticar pelo menos uma atividade de lazer ao dia. Aí fica a reflexão, né? Cada vez mais a gente está vivendo isolado. Com a pandemia a gente viu bem isso, né? E algumas pessoas se sentem muito sozinhas e se apegam, a maioria, né? Se apega ao celular, ao computador, ao notebook, às telas, né? No geral, a TV. Então, o que a gente tem que fazer, né? Pelo menos alguns minutos do dia, a gente tem que ter um momento que a gente possa sentir prazer, diversão por alguma coisa que não seja a tela, né? Quando eu já falei isso com vocês aqui, mas quando eu estava em sala de aula, no chão da sala de aula, a gente aprende muito com os nossos alunos, e eu fiz uma pesquisa com eles sobre o que eles gostam de fazer no momento de lazer. E para minha surpresa e tristeza também, a grande maioria desses alunos do terceiro ano do ensino médio responderam a dormir, momento de lazer, dormir. Então, nas atividades, nas situações de aprendizagem que a gente pode passar para os nossos alunos, a gente tem que focar bem na questão do lazer ativo, né? O dormir, o desligar, o descansar, ele não precisa ser necessariamente a única maneira de lazer. A gente também tem que pensar num lazer ativo, a prática de algum esporte, a prática de alguma arte mesmo, né, Rafa? A arte também faz parte do lazer, e a gente tem que trazer para os alunos essa ideia de que a gente não pode, né, ficar parado, nós temos que nos movimentar, o corpo foi feito para o movimento, e cada vez mais as pessoas estão se fechando, parando suas vidas, e cada vez mais colados nas telas, né, computador, celular, TV, e isso precisa ser trabalhado lá já com os nossos adolescentes dentro da escola, trazendo essa consciência, ok? Bom, essa é a minha contribuição de hoje, sobre as habilidades essenciais do ensino fundamental e do ensino médio. Sempre um prazer estar aqui com vocês, está representando a educação física, né, enquanto a nossa PCNP está em licença, e contem comigo para o que precisarem, professores de educação física que, né, tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre qualquer assunto, né, podem me procurar, e também sobre as adequações, né, curriculares, na parte da educação especial, eu estou sempre à disposição. Um abraço a todos e passo a palavra. Obrigada, Silvinha. Excelentes contribuições na área de linguagens em inglês, né? Agora temos as habilidades de arte do ensino médio com o PCNP Rafael. Rafa? Silvia, realmente, quando nós falamos em lazer, né, nós temos que lembrar também das atividades físicas e intelectuais que são desenvolvidas pela arte, né? Então, nós temos a dança, nós temos o teatro, nós temos a música, né? Então, essa atividade de lazer também contribui para esse momento que não se torne um ócio, né? Como você estava apresentando dentro das habilidades de educação física. E falando sobre isso, nós precisamos analisar que o ensino médio traz uma formação diferenciada porque ela tenta fundir em todas as áreas de artísticas a inclusão e o complemento de uma com a outra. Então, quando a gente observa aqui nas habilidades do primeiro ano do ensino médio, que a gente vê artes visuais, dança, música, o teatro, nós estamos tratando de uma habilidade específica de uma das áreas de uma das áreas da arte, só que ela é complementada pelo outro. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui na habilidade de música, reconhecer expressividade no corpo e na sonoridade e na matéria, os objetos de conhecimento é matéria sonora e significação, o som da palavra, música coral,
o som dos textos e das bandas na escola, parâmetros sonoros e timbre, a gente também está contribuindo com essa habilidade de música, por exemplo, com o teatro. Quando a gente pega, por exemplo, uma atividade que nós estamos passando para os nossos estudantes, onde eles têm que desenvolver uma apresentação teatral e eles usam a voz, eles usam a respiração, eles usam a forma de se falar, você está trabalhando com a matéria som. E isso acaba contribuindo com a linguagem da música. O corpo sonoro. Então, o nosso corpo produz som. Teve um experimento que foi feito, onde criaram uma câmara a vácuo, né, com todo um trabalho de espuma, de isolamento sonoro e tudo mais, e as pessoas eram convidadas a ficar dentro desse espaço. E chegou num determinado momento em que a própria pessoa começou a ficar incomodada com o silêncio, porque o som não existia no ambiente, e aí essa pessoa começou a escutar os próprios batimentos cardíacos. Então, olha só, coisas simples que a gente não percebe. Quando a gente fala de música, que a gente está escutando uma música, ou que a gente está cantando ou interpretando uma música, não sei se os senhores já repararam ou perceberam, quando o cantor ele está com o microfone na mão e você percebe que as pontas dos dedos dele começam a bater no microfone, ou ele começa a utilizar a mão para ficar batendo na coxa da perna, ou até mesmo batendo o pé no chão. O que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo a marcação do tempo para poder não se perder no ritmo da música. Quando a gente fala de timbre, o timbre é uma das qualidades do som mais simples, mas ao mesmo tempo é tão complexa de se explicar. Mas o que é interessante de você mostrar para o aluno é o seguinte: o que seria o timbre? Alguma vez, quando você recebeu uma ligação no telefone e você atendeu, a pessoa do outro lado falou que achava que estava falando com o seu pai ou com a sua mãe, porque a sua voz é parecida com o dela ou o dele? Por que acontece isso? Por que acontece essa característica? Por causa do timbre. As vozes possuem o mesmo tipo de frequência, o mesmo tipo de qualidade do som. O que vai diferenciar é a pessoa que está falando. E isso a gente também leva para os instrumentos musicais. Quando a gente pega um violão, uma guitarra, uma flauta, um piano, e a gente toca uma determinada nota nesse instrumento, a nota é a mesma, só que a forma como o instrumento é feito e o seu formato, o material que ele possui, vai fazer com que o som seja diferente. Então, quando a gente trabalha essa habilidade de música no ensino médio, é justamente para trabalhar essas características com os alunos. Falar sobre altura, sobre volume, sobre ressonância. E aí também dá para fazer uma relação, uma parceria com o professor de matemática e com o professor de física também. Que no ensino médio, dentro de física, eles conseguem observar dentro do currículo essas características do som. Já para o segundo ano do ensino médio, já se aprofunda um pouquinho mais e já começa a chegar na ideia do mundo do trabalho. Então, quando a gente fala de publicidade e propaganda, quando a gente fala de empresas que lançam marcas, e aí a gente aborda a temática de jingles. Né? Pesquisar festivais e salões como formas de mostrar a produção artística sobre o objeto de conhecimento da construção de jingles. Então, o que acontece? Existem muitas empresas que lançam campanhas, desafios, promoções, aonde pedem para as pessoas criarem um jingle para sua marca. E aí, quando a gente fala de jingle, a gente tem que lembrar também dos produtos que nós conhecemos. Quantas marcas que existem que a gente faz referência a elas através das músicas? Por exemplo,
a própria Coca-Cola. Toda vez que toca ou tocava, né, a música da Coca-Cola, a gente já vinha a referência da imagem do produto. Então, a importância do jingle como identificação visual e identificação sonora de uma marca, de um produto. Então, a música no segunda série do ensino médio vai estar trabalhando dessa forma. E na terceira série do ensino médio, todas as situações de aprendizagem e os objetos de conhecimento é em cima da linguagem de música. E aí a gente destaca a terceira habilidade, compreender e relacionar as diversas linguagens artísticas de forma integrada na produção de um videoclipe. Então, além das produções analógicas, que seria a pintura, da dança, do teatro e da música, a gente traz aí a linguagem multimídia, que é a utilização da tecnologia na produção desses videoclipes. E quando a gente entra nessa temática de videoclipe, produção, a gente pode destacar o Michael Jackson. O Michael Jackson foi um dos primeiros artistas a criar videoclipes contando uma história, né? Então, assim, a produção por trás desses videoclipes, a tecnologia que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, ficou nítido com o avanço tecnológico e a criatividade da pessoa. Então, dentro da temática de música, nós destacamos essas 3 habilidades para cada série em questão, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato pelo WhatsApp da equipe de artes ou encaminhar as informações através do Bitly. E passamos a palavra para a Suzana para apresentar as habilidades de língua portuguesa do ensino médio. Sua palavra é sua. Obrigada, Rafael. Então, só quero dizer-lhe que na semana passada, né, retrasada, nós estávamos focando sobre os 9º anos do ensino fundamental e agora estaremos com as habilidades, né, que foram selecionadas para os ensino médio de 1ª, 2ª e 3ª série, que encontram-se lá no caderno Aprender Sempre, do volume 3, que vieram para apoiar o aprofundamento da aprendizagem, tá? Recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Essas habilidades, a qual nós estaremos retratando, que foram selecionadas, principalmente agora aí, vamos fazer um recorte, né, do 1º ano, da 1ª série, desculpa. Nós temos aí o objeto de conhecimento, que é a literatura e a arte, que está relacionado, né, às habilidades, tanto a essencial quanto a de suporte. O que nós podemos observar pelo recorte, que a habilidade essencial, que ela é primordial, né? Sendo ela primordial, foram selecionadas as habilidades de suporte que vieram para apoiá-las, subsidiá-las. Referente ao quê? Lá do ensino fundamental 2, né? Que temos aí do 6º ao 9º ano, que era para ter sido contempladas, né? Que vem do verbo inferir, né? Temos o interpretar e também temos o analisar. Então, essas habilidades, elas estão ajudando, apoiando a habilidade essencial, que é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas e em diferentes situações. Como nós podemos observar, né, o professor Rafael falando-se sobre o tipo da linguagem, nós vamos verificar que a literatura e a arte, elas estão o quê? Relacionadas, né? Elas estão ali praticamente juntas. A literatura e a arte, nós sabemos dentro da literatura, que é a maior, né? Ela está relacionada à leitura de textos verbais. Por isso que ela é considerada como sendo o quê? A arte construída pelas palavras. Então, portanto,
A literatura é uma das formas de expressão artística mais chamativa, como artes vivas, como o professor Rafael acabou de colocar, como danças, né? Artes de representar em forma de teatro, certo? Então, nós sabemos que esses subsídios vão estar fortalecendo o quê? O objeto de conhecimento, a habilidade essencial que o aluno tem que ser contemplado, né? Diante de quê? Das habilidades de suporte, interpretar, olha só, interpretar em poemas, efeitos que são produzidos pelo uso dos recursos expressivos, né, sonoros, que é através da estrofação, que vem através das rimas, que isso lá aprende-se lá no ensino fundamental 1, né, de rimar uma palavra, aliterações, a parte semânticas, que vai estar retratando sobre as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, né, catacrese e outras mais. Gráfico espacial, distribuição de manchas gráfica no papel, né? São imagens que têm relação com o texto verbal, né? É aquele texto a qual nós estaremos trabalhando dentro de quê? Das construções dos textos literários. Então, nós temos textos literários que vai estar trazendo o quê? A expressividade. Na segunda série do ensino médio, nós já teremos o quê? A habilidade essencial que foi selecionada é identificar o valor expressivo, olha lá, da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto. Então, o que está querendo dizer? E o objeto de conhecimento que está relacionado a ela, análise estilística. Então, nós vamos trabalhar o quê? O estilo, né? O estilo por meio da linguagem denotativa, né? E pela linguagem conotativa, que é a qual nós estaremos aqui verificando pelas habilidades de suporte, que é o verbo reconhecer, na língua portuguesa, a realidade histórica, social, geográfica, a manifestação de pensamentos, né, cultural, a identidade de um indivíduo, a um povo, de uma comunidade. Reconhecer, né? Esse verbo reconhecer, ele traz aí contos, né, que é um gênero literário, entrevistas, poemas que vão estar sendo marcadas, enfatizando as marcas linguísticas, né, que singularizam esses diferentes gêneros. E lembrando que esse suporte, né, referente à segunda série, nós teremos estar o quê? Trabalhando essas figuras de linguagem, né, de uma forma mais expressiva, mas buscando o quê? Uma construção coesiva, né? E que haja uma ligação entre elas. Não simplesmente pegá-las dentro de um texto, simplesmente classificá-la, é uma metáfora, mas qual é o sentido que ela tem dentro daquele contexto? A terceira série, que vai ser assim, um foco mais preciso, por quê? Nós sabemos que já estamos trabalhando com alunos mais maduros, alunos que já estão em busca aí do mundo de trabalho, preparando-se para o Enem, né? Então, nós trouxemos aqui a habilidade essencial, que é elaborar. Elaborar o quê? Estratégias de leitura, respeitando as diferentes características de gênero. E qual é o objeto de conhecimento? A prática de leitura. É onde nós estaremos buscando várias estratégias para que nós possamos trabalhar com eles, não somente na construção de uma leitura para buscar a localização de informações, mas sim avançá-los, né, na compreensão daqueles discursos que o texto nos traz. E as habilidades que estão sendo trabalhadas de suporte, que vai estar sendo ali subsidiando
essa habilidade essencial, nós temos aí o verbo reconhecer, né, que é realizado como realidade histórica, social, geográfica. Temos lá também, tá vendo que todas elas estão vindo já, ó, para a terceira série. Então, vai aumentando, né? Cada vez mais o nível de aprendizagem vai se aperfeiçoando maior. Reconhecer os contos, entrevistas que nós já vimos lá na segunda série. Como que nós poderemos construir esse conceito de literatura a partir da dimensão semiótica, né? A partir da construção dos significados e compreendendo como o sistema intersemiótico, que é o quê? É o estudo referente aos diferentes meios que permeiam ali dentro da linguagem. Apreciar os aspectos éticos, estéticos, políticos em textos e produções artísticas culturais, posicionando de forma responsável, né, em relação a temas, visões de mundo e ideologias vinculadas por textos trazendo os atos de linguagem. E, contudo, temos que dar o quê? No planejar, né? É o planejamento, saber produzir e editar textos orais, escritos e multissemióticos. Multissemiótico por quê? Porque vai estar trazendo vários elementos, né? Dentro de um texto, pode trazer dentro de um texto semiótico, imagens, né? Que mais que nós podemos estar trazendo dentro do texto semiótico? Imagens, palavras, desenhos, né? São referindo às expressões. E isso tudo nós podemos encontrar muito no quê? Nas tirinhas, né? Que são muito bem trabalhadas aí. Por quê? Porque traz todo esse tipo de processo multissemiótico, de linguagens, né? Dentro dos quadrinhos, das propagandas, dentro da pintura, né? De um quadro que nós vamos estar analisando. Então, aqui nós temos aqui a prática de leitura. Trazemos estratégias, como vocês já fazem, né, professores? Buscando várias estratégias, usando as leituras pontuais, a leitura colaborativa, né? Dentro de quê? Onde o professor pode estar iniciando a sua prática em voz alta pelos alunos, feito pelo professor, aquela leitura programada, né? Priorizando sempre o quê? A parte específica em relação à leitura, né? Para que eles possam ter o quê? A compreensão, né? Para que eles possam saber construir, para que eles possam se posicionar diante de uma situação, tá? Então, aí nós temos para vocês estarem analisando, elaborando essas estratégias de leitura, respeitando as diferentes características de gênero. Então, elas foram separadas em aulas, tá? Onde vocês poderão estar trabalhando com os alunos. O tema da aula, da primeira, que encontram-se todos lá no caderno do aluno, tá, pessoal? Aprender sempre, tá? Não podemos esquecer disso. Esses cadernos, eles estão trazendo para nós várias atividades que vocês poderão estar trabalhando. Temos aí na aula 1, o acesso ao cinema, né? Que é um direito de todos, que foram retiradas, essas atividades aqui, elas foram retiradas somente para o terceira série, tá? Porque é o foco maior por estar aí preparando-se para o ensino médio, o Enem, né? Para o mundo mais próximo, que nós vamos estar trabalhando com eles o quê? Temos, então, a atividade da aula 1, que aí vocês vão trabalhar o gênero notícia de jornal com artigo de opinião. Na aula 2,
é ver ou não ver, que está na página 6 do caderno do aluno, tá? Que vai estar sendo apresentado aí, trabalhando o gênero resenha de filme, que é o objetivo de levá-los a produzir um comentário oral e paralelo, onde eles possam desenvolver atitudes de respeito em situações de diálogo, discussão, em que há opiniões divergentes. Tá? Na aula 3 e 4, ela se encontra que é o cinema é bom, né? Que é o gênero aí, que vai também estar trazendo, né, na continuidade, o trabalho sobre que? A resenha, onde vocês poderão estar trabalhando as características que compõem uma resenha, para que eles possam identificar a opinião, né, emitida. E além da leitura, que os estudantes também possam ter, serão levados a conhecer o quê? A opinião para que nós possamos ver a opinião deles mesmo, referente ao texto ao qual está sendo trabalhado, que é a resenha, que é o gênero resenha, tá? E também há a proposição de uma produção, que poderá ser feito em forma de cartazes, né? Ilustrando o resultado da pesquisa que eles tiveram depois de um diálogo, de um debate ali que eles pudessem conversar com as opiniões emitidas que foram colocadas, as etapas da construção desse texto lido. Já na aula 5, vai estar falando qual é a sua opinião, que é o gênero que foi privilegiado, né? Trazendo aí a notícia de jornal, juntamente com o texto argumentativo, que é a tipologia argumentativa, né? Onde eles vão estar aqui propondo, dentro da leitura, referente a quê? Ao cinema. Então, dentro do contexto, então eles vão estar retribuindo, refletindo, dentro de um espaço público, qual seria a opinião dele referente a essa leitura sobre os espaços, de fazer com que eles possam identificar e refletir as informações que são apresentadas, produzindo ali, então, um texto argumentativo, sobre o qual eles estarão trabalhando. Na aula 6, nós teremos ali a resenha de livro, né? Que vai estar trazendo na página 12 do caderno do aluno, propondo aí um foco de estudo, a resenha de livros, apresentada aqui como um texto opinativo, argumentativo, midiático, e que busca levar o quê? Para o estudante saber identificar as informações principais dessa resenha, bem como também as opiniões presentes no texto. Na aula 7, vai estar falando sobre aos criadores, que é a página 14 e 15 do caderno do aluno, que é a proposta da leitura de uma resenha negativa sobre uma obra que eles estarão realizando, fazendo análise, pretendendo-se então mostrar como as opiniões são apresentadas, como produção textual, e onde o aluno também terão o gênero a carta de reclamação. Tá? Aula 8, cinema é arte. Cinema é arte? Está na página 16 do caderno do aluno, que também vai trazer aí o gênero artigo de opinião sobre o tema, como o texto para leitura e análise, né, que tem o objetivo de inferir essas informações e os argumentos que estarão presentes dentro do artigo. E os estudantes que serão levados a produzir esse artigo com base em quê? Em suas opiniões e argumentos. Então, aqui, deixo para vocês, né, analisarem, lembrando-se que esse caderno Aprender Sempre, ele já se encontra digitalizados, tá? Agora, o físico, eu não sei se já chegaram para os alunos, mas está próximo para chegar, para ser trabalhado, então, na recuperação de aprofundamento. Então, professores,
Espero que vocês tenham compreendido, né? E também não deixar de trabalhar e destacar as habilidades para os alunos de vocês quanto às atividades, tá bem? Então, qualquer dúvida, por favor, contacte comigo para que nós possamos, então, estar sanando as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela participação. Passo a palavra à PCNP Simone. Oi, obrigada, Suzana. Então, vamos continuando, né, gente? Temos aí 20 minutinhos de ATPC, passa muito rápido, é um tempo que voa, né? Mas, assim, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse nosso trabalho com o projeto de recuperação e aprofundamento, né? No tocante ao professor facilitador de língua portuguesa, no caso, porque é a nossa, né? Nós sabemos que nós temos esse trabalho aí, esse desafio pela frente para os próximos dias, né, os próximos meses e também, com certeza, o próximo ano, porque eu tenho lido umas pesquisas a respeito da situação dos alunos que estão, né, que não estão indo para a escola nesse momento por conta dessa pandemia e o quanto isso vai ficar de lacuna na aprendizagem de muitos dos nossos alunos. Então, esse projeto de recuperação e aprofundamento, ele iniciou agora com as formações em agosto, no finalzinho de agosto, mas ele tem previsão para terminar apenas lá na última semana de dezembro, né, quando a gente finalizar o ano letivo, e depois, com certeza, ele permanecerá em 2021, porque é um trabalho que vai precisar ser feito, tá? Então, o que são os professores facilitadores? Só para nós nos situarmos, né? Porque algumas escolas já estão fazendo convite aos seus professores e surgiram muitas dúvidas com relação a este profissional, a esta figura desse professor, né? Então, o que são os professores facilitadores? São os professores que vão contribuir para as formações das ATPCs, né? Nas especificidades do seu componente. Então, eu, Simone, sou professora de língua portuguesa, então eu vou colaborar com o meu coordenador para aprofundar a formação, né, em língua portuguesa e também, né, se o coordenador, a equipe gestora vê se há necessidade também com as outras áreas, no caso, as áreas afins, que a gente chama aí, que são as áreas de humanas, né? Bom, o slide não passou, mas não tem problema. Continuando falando deste profissional. Com relação ao perfil, acho que é o próximo slide, né? Acho que ele vai rodar para mim ainda, eu ainda não estou vendo, mas ele vai rodar. Bom, qual que é o perfil, então, dos professores facilitadores, né? A primeira coisa que o professor facilitador que se dispuser, né, que quiser trabalhar com agora nessa demanda da secretaria, a primeira coisa que vale para o professor é o conhecimento técnico, tá? Então, o conhecimento do currículo, o conhecimento específico da sua área, né? Então, eu, Simone, tenho facilidade com o currículo, muita facilidade em passar o meu currículo, muito conhecimento técnico, então estou no caminho do perfil para ser professor facilitador. O outro perfil muito importante para esse professor são as competências socioemocionais, né? Muito, muito, muito requeridas nesse tempo agora. Então, o que são essas competências socioemocionais? É o bom relacionamento do professor entre os pares na escola, é a capacidade de liderar o grupo, é a capacidade de trabalhar em conjunto, né? É ser aquele ponto de apoio mesmo que todos estamos precisando neste momento, né? Sabemos que muitos dos nossos professores têm esse perfil de bom relacionamento, de capacidade de liderança, de trabalhar em equipe, né? E um outro viés do perfil é o reconhecimento por práticas pedagógicas exitosas, né? Então, a realização de práticas que foram
práticas bacanas que deram resultados, que os alunos avançaram. Nós temos visto aqui no nosso grupo mesmo, na nossa TPC, muitos professores que têm esse perfil, né, o perfil das práticas exitosas. Inclusive, nós, infelizmente, demos uma paradinha com as práticas, né, por conta do tempo mesmo, que a gente só está com 2 agora. Então, a gente deu uma parada, mas retomaremos em breve, com certeza, porque faz muita diferença mostrar, né, para todo mundo essas boas práticas. Bom, como que a equipe vai identificar o professor facilitador? É o diretor com a equipe gestora e com os professores, né? Então, a equipe gestora vai ver professor que tenha interesse, que se identifica com o professor facilitador, como professor facilitador, né? Que gostaria de contribuir com as formações da escola, isso é muito importante, né? Como diz, tem que estar de coração aberto para esse trabalho, tá? Os supervisores vão acompanhar todo o processo, tanto de escolha como de condução dos trabalhos com o professor facilitador. Uma coisa muito importante a gente destacar, eu estava pensando ontem sobre isso, né, para falar aqui para vocês, e fiquei pensando, né, o link entre o professor facilitador e o aluno. Nós, como professores, eu acho que todos aqui estão aqui agora conosco, né, já fizeram esse trabalho na sala de aula. Então, pegaram um aluno, né, seria o aluno facilitador. Eu fiquei caçando a palavra aqui na minha cabeça, eu acho que é o aluno monitor, né? Quantos de nós não temos na sala de aula aquele aluno que é o aluno que é o parceiro, que é o aluno que está ali como apoio dos outros colegas que têm mais dificuldade, ou dos outros colegas que por algum motivo, né, estão ali meio alheio na aula. Então, esse papel seria o nosso hoje, né? Nós seríamos os professores facilitadores, que é como aquele aluno que está lá na sala de aula também, que nós conhecemos bem e que nós sempre temos como ponto de apoio na aula, né? Então, a atuação deles é junto com o professor coordenador, tá? Apoiando a formação dos pares durante as TPCs, principalmente, nós sabemos que o papel do professor facilitador ele vai ser muito, muito, muito positivo e muito saudável, principalmente quando o professor coordenador, ele tem, por exemplo, a formação dele é biologia, ou a formação dele é história, ou é educação física, mas ele tem, né? Então, ele precisa de um ponto de apoio de língua portuguesa, então o professor facilitador vai ser esse ponto de apoio com conhecimento técnico para o professor coordenador, tá? E uma coisa importante se falar também, que como nós estamos tendo a formação no CMSP, né, do Centro de Mídias, com este assunto, que são as recuperações, então o professor facilitador, junto com o coordenador da escola, ele vai fazer o quê? Ele vai apoiar para que aquele assunto que foi falado lá no Centro de Mídias, ele seja adaptado para a realidade da sua escola, quer dizer, cada um pensando na sua escola, mas desdobrando a pauta que está sendo passada no CMSP. E qual é o papel, para finalizar, né? Então, é apoiar o desenvolvimento das ATPCs, com os colegas do mesmo componente curricular, participar opcionalmente das formações oferecidas pela DE ou pela SEDUC, antes da realização das ATPC. Por que a gente comenta aqui opcionalmente? Porque, às vezes, a carga horária do professor, né, não permite que ele participe de tudo. Então, alguma formação pode ser que ele não consiga participar, né? Mas ele, na TPC da escola, pelo menos, ele vai estar participando com o PC, tá? E colaborar com o PC ou com o PCNP, né? Às vezes o PCNP está ali como ponto de apoio também, principalmente as escolas que não têm professor coordenador, tá? Adaptar essas pautas para a realidade da sua escola. Finalizando, pessoal, falando sobre esse papel, né? Às vezes a escola não vai ter, o professor não vai se sentir feliz, não vai se sentir contente de trabalhar com o professor facilitador. Então, a escola que não dispuser do professor facilitador, quem vai acompanhar as formações e realizar lá um momento de formação na sua TPC, na escola vai ser o PC, tá? Ou no caso a escola não tem PC, então é o vice-diretor, tá bom? E aí ele acompanha a formação na semana A,
lá no Centro de Mídias, tá? E realiza a mediação no momento formativo na semana B. Então, eu assisto a semana A e desdobro a pauta na semana B com a realidade da minha escola. Lembrando, pessoal, que nós estamos na semana A, tá? Então, intercalando aí, a semana A é a semana que acontece o TPC na diretoria de ensino. E na semana B é a semana que acontece o desdobramento da pauta do Centro de Mídias na escola. Então, a gente está intercalando semana A, o ATPC da DE, semana B, o ATPC na escola, tá? Terminando, como professor facilitador aí é uma peça importante agora dentro da equipe, né? Então, a gente termina com uma frase do Bernardinho, que é um ícone líder, né? Do esporte, mas como pessoa e como exemplo. Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguirá nada sozinho. Então, precisamos uns dos outros, precisamos ser ponto de apoio, precisamos nos ajudar para que a escola avance, né, consiga sucesso. E como a Ednilde colocou lá sobre o IDEB, né, parabéns às escolas que conseguiram o índice e parabéns àquelas que não conseguiram, mas que avançaram também, que foram, né, um grande número de escolas. Então, agora, com essa fala do IDEB, eu vou passar a palavra para a nossa supervisora Ednilde, que vai falar sobre o Conviva. Ednilde, por favor. Obrigada, Simone. Muito boa a sua explicação sobre os nossos professores facilitadores. E aí, pegando esse gancho, né, do trabalho em equipe, do auxílio ao próximo, dessas contribuições que são tão necessárias à nossa rotina, né, do trabalho e rotina diária mesmo da vida, nós fazemos um convite, eu em nome de toda a equipe do Conviva, da nossa diretoria de ensino, para todos vocês, professores, quero muito vê-los conosco na nossa live sobre a importância do acolhimento, que vai acontecer nessa sexta-feira, das 14, provavelmente às 17 horas, e quem falará conosco é uma ex-aluna nossa, da nossa diretoria de ensino. Ela estudou na escola Senador José Hermílio de Moraes, lá em Juquiá. Então, é ex-aluna da rede pública. Isso também nos traz muito orgulho, por isso ela foi convidada. E tem um currículo bem extenso e bem prestigiado, inclusive em outro país, porque hoje ela mora na Irlanda, e tem uma ONG lá que trabalha essas questões também emocionais, e ela veio falar conosco, especialmente por esse momento que estamos passando de distanciamento social, em que precisamos estar próximos, ainda que distantes, então é um tema de suma importância, um tema que nós precisamos refletir até para esse nosso retorno às aulas presenciais, de que forma nós vamos acolher nossos alunos, nossas equipes, nossos pais. Então, é o tema necessário para o nosso trabalho, para o trabalho de todos nós. Por isso, eu convido todos vocês que estão aqui agora, repasse esse convite, por favor, às equipes. Já mandamos para todos os diretores também, para todas as escolas, e queremos vocês lá conosco, participando, interagindo, pela importância do tema, para valorizar os profissionais, né, os ex-alunos da nossa região. Então, ela se dispôs a falar conosco, tem um fuso horário, e mesmo assim ela estará conosco nesse período, então eu gostaria de tê-los todos conosco, participando, interagindo, porque tenho certeza que essa live, né, vai contribuir muito com as nossas próximas ações, especialmente de acolhimento, tá bom? E antes de eu passar a palavra, eu acho que já posso até me despedir de vocês, mas antes eu queria falar sobre uma interação que teve no chat, né, da professora Renata, né, da Escola Shizuki Miyandaira, e ela falou sobre a dificuldade de acompanhar tudo devido à jornada reduzida. Professora Renata, nós entendemos essa sua ansiedade, né, esse seu comentário. Realmente, numa jornada reduzida, está difícil de acompanhar tudo, porque até na jornada integral tem sido difícil, temos muitas demandas, muita coisa boa acontecendo, e acredito que por isso você sente, né, que gostaria de participar mais. Mas, enquanto supervisora, porque a nossa orientação sempre é essa, os professores têm que acompanhar
todas as ATPCs de acordo, né, e as formações de acordo com a sua jornada de trabalho. Então, orientamos para que não excedam, porque sabemos que não tem como solicitar mais de vocês do que a própria jornada de trabalho, isso já é bastante, né? E aí, que você consiga priorizar o que for mais importante para conseguir acompanhar tudo que possa contribuir com o seu trabalho, tá bom? A orientação sempre é essa: organize sua carga horária, né, de trabalho, mesmo em teletrabalho, mesmo em casa, de acordo com a jornada de vocês, ok? Então, eu queria agradecer pelo espaço, por estar aqui com vocês aprendendo, parabenizar meus colegas que falaram, os PCNPs, todos eles, desde a Dani, a Silvia, a Suzana, Rafael, a Simone, e dizer que sempre é muito bom estar aqui, sempre aprendo, espero que todos também. A gente precisa estar aberto a esse aprendizado, então a gente sempre aprende, e que tudo que foi tratado hoje possa servir para o trabalho de vocês com os nossos estudantes e possa estar contribuindo mesmo para que a gente consiga realmente desenvolver as habilidades essenciais nos nossos estudantes. Muito obrigada, passo a palavra e tenham um resto do dia muito agradável. Obrigado, supervisor Ednilde. Só para finalizar, pessoal, em cima dessa informação do professor facilitador das formações do Centro de Mídias, destinados exclusivamente para essa pauta de aprofundamento das habilidades, só compartilhar com vocês uma informação. No nosso canal do YouTube, foi criada uma playlist contendo todos esses canais e essas videoaulas para quem perdeu poder ter acesso, tá? Então, igual a professora comentou, embora seja de carga reduzida dela, né? Mas algum professor que só assistiu uma videoaula de uma das séries e perdeu a outra, aonde encontrar? Na própria tela principal, é só descer a barra de rolagem, vai estar aqui disponível, ó, recuperação e aprofundamento do Centro de Mídias. Quando vocês entrarem aqui, vai ter a informação referente à matemática, a recuperação e aprofundamento matemática, ensino fundamental e ensino médio, que são as aulas das habilidades, formação exclusiva para os formadores de língua portuguesa, então todas as videoaulas do Centro de Mídias destinados aos formadores de língua portuguesa vão estar nessa playlist, e recuperação e aprofundamento da língua portuguesa das habilidades. E para os demais colegas do componente curricular de linguagens, né, nós temos aqui a playlist contendo o ATPC que foi relacionada para artes, educação física e língua inglesa. Então está aqui separado, é só vocês fazerem um acesso, quem perdeu a videoaula, quem perdeu a habilidade de uma determinada série, é só entrar. Nós temos aqui a playlist no canto direito, mostrando para a gente, separado por ensino fundamental e separado por ensino médio, tá bom? Então, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Nós estamos montando um informativo para poder encaminhar para as unidades escolares, explicando onde estão esses vídeos também. Então, provavelmente na semana já estaremos encaminhando. E estamos tentando facilitar o máximo possível o acesso da informação de todos, tá bom? Eu já me despeço aqui também. Agradeço a participação de todos. Dani, bem-vinda mais uma vez. E passo a palavra. Bom, também nos despedindo, né? Estamos aí com o horário em cima daquilo que nós nos propusemos, são 10 horas. Então, uma boa continuidade de semana a todos, que Deus nos abençoe e bom trabalho. Tchau, gente, até a próxima. Lembrando que nós voltaremos agora na semana que vem, não, na outra semana, com a TPC da Diretoria de Ensino. Tá bom, meus queridos? Bom trabalho a todos. Silvinha, quer se despedir, por favor? Agradeço a todos pela confiança de sempre muito bom estar com vocês. Como a supervisora Dinilde falou, a gente também aprende junto com os colegas. E é isso aí. Bom,
dia para todo mundo, bom trabalho e que tenhamos esse restante de semana aí cheio de vitórias.